Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Plantas Daninhas do Agro. E o tema de hoje vai ser sobre o ingrediente ativo, sobre a molécula atrazina. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, gosta das aulas, aproveita para deixar o seu curtir, compartilhar o vídeo com os amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma aula. Então, vamos falar um pouco sobre essa molécula, sobre a molécula atrazina. Então, a primeira informação que a gente tem que lembrar é que a molécula de atrazina, ela é um herbicida inibidor do fotossistema 2. Lembram da aula? Aqui no canal já tem a aula de mecanismos de ação. Então, o fotossistema 2, ele é aquele primeiro sistema de proteínas envolvidos na fotossíntese, está associado àquele complexo de proteínas receptoras e doadoras de elétrons, e é o fotossistema 2 que recebe a energia luminosa captada ali por um sistema de antenas de clorofila que está localizado na membrana do tilacoide. Então, só recapitulando, mas já tem aula sobre esse mecanismo de ação aqui no canal, então aproveita para assistir também. Vamos lá, pessoal, o que mais temos da atrazina? Então, aqui coloquei também para vocês algumas características físico-químicas desse ingrediente ativo. Então, a solubilidade em água da atrazina é de 35 miligramas por litro, o que é considerado uma solubilidade baixa. O log de KW, lembra aquele coeficiente octanol-água que me mostra se aquela molécula ela é mais lipofílica, amiga do óleo, ou mais hidrofílica, mais amiga da água. Então, no caso da atrazina, é um KW, um log de KW de 2,7, que é considerado aí moderado. O pKa, que é aquele coeficiente de ionização da molécula. Então, no caso da atrazina, é de 1,7. E a atrazina, ela é classificada como uma base fraca, certo? Então, é diferente de alguns outros herbicidas que a gente já viu aqui no canal, que são classificados como ácido fraco. A pressão de vapor, ela é baixa, então é um herbicida ele não volátil, com baixa volatilidade. E o KOC, que é aquele coeficiente de carbono, né, de distorção ali ao solo, né, mais normalizado para carbono orgânico. Então, o KOC da atrazina é de 100, então podemos considerar ali como um ingrediente moderadamente móvel no solo. Então, essas são algumas características da molécula de atrazina. Vamos ver mais algumas? Então, eu já falei, né, relembrando que é um herbicida inibidor do fotossistema 2, e dentro do fotossistema 2, nós temos grupos químicos. E a atrazina, ela faz parte do grupo químico das triazinas. É um herbicida classificado como seletivo e de ação sistêmica. E em relação à translocação, né, em relação a essa parte dele ser sistêmico, ele são herbicidas, lembra que é um herbicida do fotossistema 2, então esse transporte ali dentro da planta ocorre via xilema, então junto com o fluxo de água, de baixo para cima. E justamente por isso que vocês conseguem ver aí que ele é um herbicida pré-emergente ou aplicado em pós-emergência precoce, inicial, quando as plantas daninhas ainda são pequenas, jovens, porque nós vamos ter que ter uma boa cobertura ali daquele alvo, né? Se for ali uma planta daninha em estágio inicial, porque o herbicida ele vai junto com o xilema, ele não desce junto com o floema. Então é mais difícil nós temos o controle ali de uma planta daninha perene, porque o herbicida ele vai sentido xilema para cima. O que mais que nós temos? O alvo, né, o foco da atrazina são as folhas largas anuais, o controle de plantas daninhas
de folhas largas anuais. E nós temos a recomendação ali para cana-de-açúcar, milho e sorgo, a depender ali do produto. As doses da atrazina, vocês vão ver, quando vocês pegam a bula, vocês vão ver que difere entre espécies de plantas daninhas, difere ali na cultura que você está aplicando e de acordo com a textura do solo, quando o alvo é o solo, quando a aplicação é em pré-emergência. Então, tem doses variando para textura de solo arenoso, médio e pesado, argiloso. E também algumas, dependendo da cultura, não há também a recomendação para solo arenoso, tá? Bom, ali também está escrito a adição de um adjuvante, então, no geral, quando vocês veem a bula, tem a adição de um adjuvante recomendado, então tem que prestar atenção se precisa ou não, e é justamente para que a gente tenha essa boa cobertura quando o alvo ali é essa pós-emergência precoce das plantas daninhas. Bom, e aí também algumas plantas para vocês que traz aí em algumas bulas para quais são os alvos de plantas daninhas. Então, começando aqui de cima, nós temos para o nabo, né, para nabiça, recomendação para controle de leiteiro, de guanchuma, da cida rombifolia, apaga-fogo, capim pé de galinha e capim marmelada. Então vejam que mesmo sendo o alvo folhas largas, ele tem ali uma ação um pouco ali em gramíneas. E quando vocês olham na bula, essa recomendação é ali para o marmelada e para o pé de galinha. Aí tem que observar, ver as observações que traz a bula em relação a essas duas gramíneas, a dose que vai utilizar. O que mais? Temos recomendação para poaia branca, trapoeraba, para o caruru híbrido, né, para o caruru roxo aqui no caso, para a erva quente, joá de capote, para o caruru de mancha, amaranthus viridis, para falsa serralha aqui em cima, para ageratum, para o mentrasto aqui embaixo, para picão preto, também traz para picão branco, para o carrapicho de carneiro e para a hipomoea purpúrea, uma das cordas aí de viola. E só relembrando então também, nós temos aí produtos registrados para a cultura do milho, que acho que é o principal aqui que nós temos que trazer, também para o sorgo. Então, lembrando, o sorgo tem poucos registros de produto, então temos a atrazina como um dos herbicidas registrados na cultura do sorgo, e também temos registro para cana-de-açúcar. Bom, pessoal, então era isso que eu queria trazer para vocês hoje sobre o ingrediente ativo atrazina. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita para curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma aula. E até mais, até a próxima!